Muito bem, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. É sempre muito bom estar com vocês, né? Hoje no templo, na igreja, eu falei sobre Onésimo. Compartilhamos no culto de ensino sobre esse tema tão importante que é como Deus transformou a vida de Onésimo. E é interessante compartilhar porque lá eu abordei, recortei apenas parte da transformação que Deus fez, que o Evangelho fez na vida desse homem, né? Que era um escravo, né? E fugiu da casa de Filemão. E obviamente que na casa de Filemão ele teve. eh, ele pode ter causado prejuízo, como Paulo fala em Filemão, no versículo de número 18. E, no entanto, nesta ocasião, neste momento, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre como que o Evangelho transformou Onésimo. Lá no templo, hoje, eu falei parte da transformação, não é? Foi só uma parte da transformação que Deus havia feito, né, na vida de Onésimo. O restante a gente ainda não falou. E é claro que tem muito. As pesquisas podem revelar e revelam muito. Paz, Jonathan Quintanilha, glória a Deus. Gente, eu falei que Onésimo foi um escravo, falei que Onésimo foi fugitivo, possivelmente, fugiu, e também trouxe algum tipo de prejuízo a Filemão. Entanto, possivelmente ele se encontrou com Paulo em Roma, ou alguém diz Éfeso, não é? E então, dali em diante, ouviu o evangelho, ouviu a pregação, e lógico que se converteu, foi devolvido à casa de Filemão. Além disso, também compartilhei que o apóstolo Paulo mudou o tratamento de Onésimo. As transformações na vida de Onésimo começaram a partir daquilo que de como ele foi descrito por Paulo. Paulo escreveu que ele não era mais um escravo, que ele não era mais uma pessoa que vivia ali naquela que devesse ser tratado naquela condição de escravidão, né? Ou com desconfiança, né? Qual é o senhor, vamos falar assim, qual é o senhor, né? Que tendo um escravo fugitivo, como teve esse cidadão, não é? Filemão, vai confiar novamente neste senhor, né? Nesta pessoa. Obviamente, claro que não. Muitas pessoas vão ter dificuldades a confiar em alguém, por exemplo, desta forma, né? E aí é interessante também a gente compartilhar que Paulo escreveu na sua carta a Filemão que Filemão devesse receber Onésimo primeiro como irmão, depois como irmão amado e mais do que isso, né? Primeiro não como servo, mas como irmão amado, né? Então já é uma mudança de tratamento. Nesse caso, o evangelho já mudou a vida de Onésimo. Tem um monte de gente que diz que trata, que pensa, que prega que o evangelho por exemplo, apoia a escravidão. Claro que não. O evangelho é o que mais proporciona a libertação da escravidão. O evangelho é o que mais proporciona a libertação da escravidão. E isso é importante a gente saber. Muita gente não sabe disso daí. Muita gente ignora isso, ou ignora porque não teve conhecimento, não teve acesso com essa questão. Não é? Só um instante. Não teve acesso, né, a essa informação, a essas informações, né, por exemplo, e acaba que propaga uma mensagem real, em verdade. Há um livro importante que todos
recomendo que todos leiam, que é este de Weidengruden, este livro, A Política Segundo a Bíblia. Nesta obra é tratado, por exemplo, como que o evangelho atravessou a vida de muita gente, né? Como que o evangelho atravessou a vida de muita gente. Libertou pessoas, escravos, mulheres, homens, crianças que eram, por exemplo, deficientes, que eram lançadas na prisão, né? Eram condenadas à morte, por exemplo. Crianças que viviam nessa condição eram sentenciadas, né? O evangelho incluiu pessoas, né? Os pobres, por exemplo, os menos favorecidos, isso tudo no campo político. A gente precisa conhecer isso, o poder do evangelho. O evangelho é poder. Alguém pensa que não, alguém tenta desclassificar o evangelho. Vivemos numa sociedade, numa geração de pessoas que, infelizmente, tenta desqualificar o evangelho. Tentam desqualificar o evangelho porque o evangelho é poder. Ele transforma a vida de qualquer pessoa e ponto. E não tem conversa sobre isso. Ninguém consegue resistir. Foi até interessante, né? Os últimos acontecimentos, por exemplo, as pessoas pensam em se sobrepor ao evangelho, mas de repente sofrem situações que não estão no seu poder de alcance, e aí elas ficam estarrecidas, assustadas, como aconteceu aí com a cantora, né? Não precisamos citar o nome. Mas o que podemos dizer, entre outras coisas, é que o evangelho liberta, né? O evangelho liberta. E ele trouxe liberdade a muitos, né? A muitas pessoas. Então, eu recomendo que vocês leiam esta obra de Weidengruden para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse poder do evangelho, né? Como que ele muda, como ele transforma, como que ele restaura, como que ele faz com que as pessoas literalmente sejam valorizados, são valorizadas. Governos que não valorizavam pessoas passaram a valorizar por causa do evangelho. Uma observação que eu quero fazer de uma leitura, né, desse livro é que a igreja foi responsável por persuadir governos a valorizar os direitos humanos, por exemplo, individuais, as liberdades individuais, a liberdade religiosa, igualdade perante a lei, por exemplo, a separação entre a igreja e o Estado. E aí tem aqui um trecho que eu vou ler na página de número 67, super interessante, super importante. Que os cristãos têm exercido poder sobre os governos, influência nos governos. Então ele coloca exatamente assim, e eu quero ler isso para você, sobre essas questões, né? O historiador Alvin Schmidt destaca que como a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre os governos foram as principais responsáveis pela criação de leis contra o infanticídio, o abandono de crianças, o aborto no Império Romano em 374 d.C., contra lutas brutais até a morte, nas quais milhares de gladiadores morriam, e contra a pena cruel de marcar com ferro em brasa o rosto de criminosos em 315 d.C. É o Evangelho, muita gente não sabe disso daí, não é? Também tiveram influência na realização reformas nas prisões, como a separação de prisioneiros do sexo masculino e feminino em 361 d.C., no fim da prática de sacrifício humano entre os irlandeses, prussianos e lituanos, bem como entre outras nações, na criação de leis contra a pedofilia, na criação de leis que davam direito à propriedade de conferir a outras proteções às mulheres, na proibição da poligamia, ainda praticada hoje em dia em alguns países, na proibição de queimar vivas mulheres viúvas na Índia em 1829, e no fim da prática dolorosa e deformadora de enfaixar os pés das meninas na China. Tem um filme super importante que recomendo para vocês assistirem, aqueles que quiserem, que chama-se A Morada da Sexta Felicidade.
A Morada da Sexta Felicidade. Quem quiser assistir esse filme é de fundamental importância. Por quê? Vão ver como uma missionária que na ocasião, de acordo com o próprio filme, né, com o próprio repertório do filme, enredo do filme, não tinha qualificação, né, Gladys Edward, acho que é isso mesmo, não me lembro o nome da missionária agora, mas entregou a sua vida em prol de crianças que foram condenadas a enfaixar os seus pés naquele país, né, naqueles países, por conta de uma... E isso deformava os pés. Isso é retratado nesse filme, A Morada da Sexta Felicidade, que eu sugiro que vocês assistam. Tem disponível aí no YouTube e vocês podem baixar e podem assistir. Eu tenho... a minha versão, o que eu tenho é legendado, né? Porque o filme está em mandarim. Então, como ele coloca aqui, ó, no fim dessa prática deformadora que foi, inclusive essa missionária foi colocada pelo governo chinês como fiscal de pés, né? A função dela era fiscalizar os pés enfaixados. Vale muito a pena quem quiser, assistir a este filme. É enriquecedor, não é? Como que essa mulher amou crianças e ensinou o evangelho, falava da Bíblia, na missão naquela região, nenhuma região específica da China. Então contribuíram, né, ainda assim, contribuíram para persuadir oficiais do governo a começarem um sistema de escola pública na Alemanha no século XVI, para promover a ideia de escolarização obrigatória de todas as crianças em vários países europeus. Ao longo da história da igreja, os cristãos exerceram influência decisiva na oposição à escravidão. Não é? Na oposição à escravidão. Então, olha só que coisa fantástica. O evangelho, os cristãos, por meio do evangelho, e em muitos casos, em sua abolição do Império Romano, da Irlanda e da grande parte da Europa, ainda Schmidt observa com franqueza que uma minoria de mestres cristãos equivocados apoiou a escravidão. Então, ele também não nega isso. Mas há uma parte dessa sociedade que detesta o evangelho, que quer desqualificar o evangelho, toma parte pelo todo e tenta criar a narrativa de que o evangelho o cristianismo é escravizador. Não é verdade. Então, ele coloca aqui, inclusive, na Inglaterra, William Wilberforce, cristão devoto, liderou um movimento bem-sucedido para abolir o comércio de escravos e, posteriormente, a própria escravidão em todo o Império Britânico em 1840. Nos Estados Unidos, embora houvesse defensores veementes da escravidão entre os cristãos do Sul, seu número era excedido em muito pelos cristãos abolicionistas que se empenharam em falar, escrever, atuar constantemente contra a escravidão. Então, a força do evangelho, o poder do evangelho precisa ser mencionado, precisa ser descrito, pregado. A igreja trabalha pela libertação. A igreja é forte na sua atuação contra a escravidão. E o texto de Filemão trata isso. O texto de Filemão trata isso. Queridos, Paulo não tinha poder para mudar a lei. Havia uma lei, a lei dava direito. Paulo não tinha poder, o evangelho não tinha poder para mudar a lei de jeito nenhum. Não podemos interpretar isso dessa forma, a gente tem que ser consciente. Agora, Paulo pregou a Filemão. Paulo orientou a Filemão que recebesse Onésimo não como servo. Não como servo. Olha lá. Verso de número 16, né? Ele está escrevendo, verso 10 de Filemão, ele escreve para Filemão, ele pede por Onésimo no verso 10, no verso 16, ele diz assim: eu não quero que você receba como servo, mas quero que você o receba como irmão amado.
Olha só, mudou a posição, mudou a condição. Ele agora vai ser recebido como irmão amado. E esta era a ideia de Paulo. Isso é a pregação do Evangelho. O Evangelho põe em liberdade as pessoas. O Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho faz com que as pessoas que encontram, que se abrem a elas, sejam libertas do pecado. E a sua condição social, sua condição física muda. Não é? A sua condição moral muda, a sua condição ele é totalmente transformado. Foi o que aconteceu com Onésimo. Bom, mas e aí, pastor? Ele voltou para casa para Filemão, para a fazenda de Filemão e foi trabalhar com Filemão? Não sabemos exatamente. Porém, o que Paulo está dizendo é que Onésimo, que conforme Paul Gardner diz, traduz o seu nome como inútil, Onésimo a Paulo foi útil. A Paulo Onésimo foi muito útil. E como ele escreveu aqui, vejam lá, Filipenses, por que Onésimo foi útil? Colossenses capítulo 4, versículo 9. Quem tiver com a Bíblia pode abrir, vamos aprofundar. Eu não falei isso lá no templo, lá na igreja, mas agora trago para vocês. Colossenses capítulo 4, versículo de número 9. Olha o que diz aqui. O que diz esse texto para nós, né? Colossenses no capítulo de número 4, versículo de número 9. Vamos ler o verso 7 a seguir. Acompanhe aí que estamos desdobrando a pregação do culto esta noite. Ele diz assim, Paulo escrevendo a Colossenses diz assim: Tíquico, amado irmão, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Paulo está escrevendo para Colossos, para os irmãos de Colossenses, e ele está falando, entregando algumas observações ali. Então ele coloca, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo. Onésimo, aqui na carta aos Colossenses, o Onésimo, o escravo que Paulo cita a Filemão, aqui já é um cooperador de Paulo na igreja de Colossenses. Então, olha só, Onésimo, amado, fiel irmão. Olha como Paulo descreve. Se lá para Filemão, quando ele fugiu, saiu com a ideia, saiu de baixo, né? Sobre a perspectiva de Filemão, que fosse infiel, agora Paulo já o chama de fiel. Então ele descreve o seguinte: amado, fiel irmão, que é dos vossos. Talvez Onésimo fosse de Colossos. E Paulo o envia para lá, para fazer missões lá. Olha que coisa interessante. Então, Onésimo não só deixou de ser servo de Filemão, passou a ser irmão de Filemão e cooperador do evangelho de Paulo, na pregação do evangelho de Paulo. Olha como Deus mudou a vida de Onésimo. Olha, vejam como Deus mudou a vida de Onésimo. E é isso que o evangelho faz. Mas parou por aí? Não, não parou por aí. Não parou por aí. A ideia, os estudiosos, inclusive, alertam, por exemplo, que, como escreveu aqui Paul Gardner, pastor, e como ficou a vida de Onésimo? O que mais? Bom, ele agora, de servo, ele passou a ser irmão, né? De escravo fugitivo, ele passou a ser cooperador, né? De Paulo, né? Cooperador de Paulo nas missões. Mas e agora? Quem é Onésimo? O que faz Onésimo? Então, Paul Gardner escreveu aqui na página 498 de sua obra assim: não existe evidências concretas sobre o que aconteceu com Onésimo depois disso, exceto que, aproximadamente 50 anos mais tarde, Inácio escreveu sobre alguém com o seu nome que era bispo em
Éfeso. Então, é possível que Onésimo, de escravo fugitivo, passou a irmão amado, depois cooperador em Colossos e possivelmente, se constatar, bispo em Éfeso. Olha só. Então, veja como o evangelho transforma. O evangelho é transformador. E nós, crentes, igreja de Deus, precisamos crer no poder do evangelho. O evangelho transformou sociedades, como diz aqui o Wayne Grudem, em muitas diferentes autoridades, penetrou as leis de muitos países. O evangelho transformou, mas o evangelho precisa ser pregado nos nossos dias. Precisamos anunciar que Jesus Cristo salva o homem. O evangelho é pleno, ele é o poder, ele transforma o ser humano. É o evangelho que tem o poder e precisamos pregá-lo, pregar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, porque ele vai transformar as pessoas da mesma forma que transformou Onésimo. Onésimo teve a vida transformada. E eu quero fazer uma outra observação com vocês que estão me acompanhando pelas redes sociais. Eu faço uma outra observação. Qual, pastor? Como Onésimo pensou que seria a sua recepção, que seria recepcionado, ou como pensou que seria a sua trajetória no Evangelho. Como Onésimo pensou que seria a sua trajetória no Evangelho. Talvez pensou que sofreria as punições que um escravo fugitivo sofria naquela ocasião. Talvez pensou que seria punido. Talvez pensou que seria morto. Não sabemos. Talvez não temos como saber o que Onésimo pensou. Mas podemos imaginar o que pensaria a mente de um escravo numa condição como esta. Em muitos casos, açoitado, escravizado, às vezes até mutilado, morto, por exemplo. Então, a cabeça de Onésimo. Como Onésimo reagiu quando Paulo disse: eu vou enviar você a Filemon. Querido irmão, e a confiança que ele deve ter tido em Paulo ao dizer assim: eu vou escrever uma carta a Filemon e você vai levar essa carta a ele. Irmão, no mínimo, um temor acompanhado de muita fé. Fé e temor não se combinam, porque ou a gente tem fé e domina o medo, ou o medo domina a fé. Mas Onésimo precisou, com medo ou não, acreditar na palavra do apóstolo Paulo. E assim é preciso ser. Assim é necessário que aconteça. Os crentes, novos convertidos e também os antigos, porque aqui temos Paulo falando para dois diferentes públicos, né? O Filemon, que já era um cooperador, como relatam os primeiros versículos do texto da carta a Filemon, em que Paulo relata que Filemon é um cooperador. Versículo 1, 2, né? No versículo 1 ele chama Filemon de nosso cooperador. Depois Paulo menciona outros cooperadores que lá estavam, não é? Então, depois ainda Paulo fala da congregação na casa de Filemon. Então, Filemon, querido irmão, era também um homem temente a Deus. E esse representa aquele que é mais antigo na igreja. E Paulo tinha a autoridade para tratar tanto com que era o Filemon, os mais antigos, quanto com os mais novos. E ainda aqui Paul Gardner fala sobre Filemon o seguinte, diz assim: o amor de Filemon pelos santos, outros irmãos e irmãs, era bem conhecido,
pois tinha reanimado o coração dos cristãos, como o verso capítulo 5, os versos 5 e 7. Uma das orações de Paulo por ele era para que ele sempre fosse ativo na proclamação do evangelho. Então Paulo não está falando aqui, Filemão não era um novo convertido, um novo na fé. Era um filho de Paulo, gerado em suas pregações. Mas Paulo estava falando com uma pessoa mais amadurecida, que tinha uma igreja, que recebia uma igreja, a reunião dos crentes em sua casa, que tinha outros cooperadores e que tinha o título, vamos falar assim, né, a honra de ter sido cooperador do próprio apóstolo Paulo. Então Paulo ainda, aqui o Paul Gardner ainda escreve no seu texto, aqui na página 217, ele ainda escreve o seguinte: uma das orações de Paulo por ele era para que ele sempre, como eu já li, continuasse por outra pessoa, né, tendo seu amor. Isso talvez indique uma certa timidez de sua parte ao falar sobre Jesus em seus contatos diários com os pagãos. Por meio de uma cuidadosa comparação com a carta de Paulo aos Colossenses, é possível afirmar que a casa de Filemão era parte da igreja em Colossos. Nessa epístola, Onésimo, o motivo da carta de Paulo a Filemão é mencionado como um de vós. Então, Onésimo era um deles. O que eu quero ainda dizer aos irmãos é que, veja o que ele diz mais abaixo do texto. Ele diz assim: este era um escravo que pertencia a Filemão, mas que havia fugido, possivelmente com uma elevada soma de dinheiro, ou então for enviado para ajudar Paulo e não voltou mais, no prazo determinado. Qualquer que seja a situação, supõe-se que um proprietário de escravos e possuidor de uma casa grande o suficiente para reunir uma igreja. Essa era a posição social de Filemão. A carta de Paulo a Filemão é a mais curta das que o apóstolo Paulo escreveu. Então, querido irmão, Onésimo deve ter pensado: meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu voltar? Não importa. Ele foi, se foi bem recebido ou se não foi, provavelmente foi, e não há o que dizer que não foi, não há quem diga que não foi. No entanto, o que quero dizer é que o evangelho transforma. Onésimo foi surpreendido, o evangelho suplantou o temor. É isso que o evangelho faz. Tira o temor. Tira o temor daquele que está achando assim: não vou conseguir reconstruir a minha história, não conseguirei reconstruir o meu caminho, conquistar a confiança que perdi, conquistar aquilo que refazer aquilo que destruí, não vou conseguir. Pois bem, o desdobramento esta noite é: talvez isso poderia estar na mente de Onésimo também. Onésimo podia pensar desta forma, mas ele foi inundado pelas águas enriquecedoras e purificadoras do Espírito, da Palavra de Deus, do Espírito Santo, e ele teve fé. Bom, e foi isso que aconteceu. Passou a ser um cooperador de Paulo, e como Inácio escreveu, se Inácio estiver falando dele, foi um bispo da igreja de Éfeso. Então, querido irmão, é esta a meditação que quero deixar a vocês. Nós precisamos pregar o evangelho. Aqueles que são crentes precisam entender o poder do libertador e transformador do evangelho. E aqueles que se converteram se converteram, recém-convertidos, precisam confiar no poder restaurador do evangelho. Os pregadores pregam, os cooperadores cooperam com o evangelho, e os novos convertidos também precisam crer no poder do evangelho. Por isso que Paulo escreveu Romanos capítulo 1 assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder. Que Deus abençoe a cada um, poder de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, que todos tenham tenham dias repletos de bênção na presença de Deus, que acatem aqueles que
que chegam ao Evangelho, que a gente transmita, que a gente consiga transmitir esse poder restaurador do Evangelho, o poder que libertou Onésimo, que Onésimo não foi apenas liberto da escravidão, mas do medo, do temor, da punição por ter sido um escravo fugitivo. Sim, que esta também é uma escravidão, que o Evangelho também liberta. Então, que nós creiamos nisso, vamos crer nisso, vamos pregar isso e que todos vivam isso. Se você gostou, se inscreva no meu canal, dê um like, curta isso, ative o sininho para você ser informado de todas as publicações que a gente fizer aqui, tá bom? Querido irmão, Deus abençoe vocês, é sempre uma alegria estarmos juntos e cooperarmos na gloriosa obra do Senhor Jesus Cristo. Amém.